No momento que eu trabalho no roteiro desse episódio, estou em um ônibus que acabou de sair de Berlim, Alemanha, e está indo em sentido Varsóvia, na Polônia. E tem um pensamento aqui na minha cabeça me atormentando com relação a uma decisão que tomei recentemente. Será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu não tô jogando uma oportunidade fora? Será que eu tô louco? Tenho certeza que você já pensou isso pelo menos uma vez na sua vida. No meu caso, se fosse só uma vez, estaria bom. Mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive essa sensação. Ao mesmo tempo, sinto que tô fazendo a coisa certa, que eu estou fazendo o que eu quero fazer. Que é hora de fazer isso e que eu tenho que ir com medo mesmo. Será? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, largando um emprego de 5 dígitos pra ir atrás de um sonho. Em 2005, há quase 20 anos atrás, eu conheci uma moça no Orkut. Se você nunca ouviu esse nome, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais que se tornaram populares aqui no Brasil, onde todo mundo que usava a internet estava lá. O motivo de eu ter conhecido, entre aspas, essa moça é que, navegando por essa rede social, eu vi que no perfil dela, ela tinha colocado a letra de uma música de uma banda chamada The Strokes. Nessa época, eu ainda morava no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Birigui. No interior, o estilo de música que ela era predominantemente gostava e ainda gosta é o sertanejo e música popular brasileira em geral. Algo bem longe de The Strokes e rock indie dos anos 2000. Encontrar uma pessoa que tivesse esses gostos por lá era bem difícil pra mim. Então, quando eu vi o perfil dessa moça, fiquei curioso e fui olhar as fotos dela. Vi que ela tinha ido no show dos Strokes e que parecia ter uma vida bem agitada na capital. Bem diferente dos programas que eu costumava fazer lá no interior. Adicionei ela, começamos a conversar e uma amizade foi se formando. No carnaval de 2006, convidei ela para me visitar em Birigui, meio despretensiosamente, pois ela aceitou. Ela topou e pegou mais de 9 horas de ônibus da capital pra ir lá me ver. Corajosa, né? Contexto pra você que é mais jovem. Em 2006, a internet era bem diferente. A gente não tinha tanto acesso a recurso em foto e vídeo pra conversar, fazer videochamada e se conhecer melhor. Às vezes a gente se falava por webcam, usando o falecido MSN Messenger, com uma câmera que eu tinha pegado emprestado de um amigo meu, só que as nossas câmeras não tinham som. Ou seja, ela me conhecia nesses termos fazia mais ou menos uns 6 meses e mesmo assim teve coragem de atravessar quase o estado de São Paulo inteiro pra ir me ver. Depois que eu conheci essa moça, a gente começou a gostar mais um do outro e eu fiquei com vontade de visitar ela também. Naquele ano mesmo, fui pela primeira vez de verdade pra São Paulo. E eu falo de verdade porque das outras vezes tinha ido com os meus pais e só de passagem ver um parente, coisa rápida. E dessa vez eu fui sozinho e eu fiquei maravilhado com a cidade. A Camila, essa moça, me levou pra baladas de rock, bares onde tinha gente igual a mim e eu me senti em casa. Voltei pro interior com a sensação de que eu queria mais daquilo, que eu não tinha nascido pra viver na cidade pequena e que a megalópole era o lugar que eu queria ir, era o lugar que eu tinha que viver. Só que tinha um problema, eu tava no meu 2º ano de faculdade de processamento de dados, um curso que eu já nem sei se existe mais e que era uma das graduações que a gente escolhia essa época pra trabalhar com tecnologia e programação. Bem, era só transferir a faculdade pra capital então, certo? Em teoria sim, só que olha só, eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer na minha carreira, eu nunca tive nenhum tipo de ambição ou vocação específica. E quando foi chegando o fim do ensino médio, meus amigos estavam prestando vestibular para várias universidades públicas e diversos cursos. E como eu disse, eu não tinha muitas ambições e não sabia muito o que fazer na minha vida, então eu pensei, quer saber? Vou fazer uma faculdade por aqui mesmo e trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai tinha e ainda tem uma empresa lá em Birigui, de desenvolvimento de software. Quando eu contei para ele que iria ficar por lá, trabalhar na empresa e ser o seu sucessor, ele ficou feliz. E bem, mudar para São Paulo ia meio que alterar esses planos, já que a minha ideia era trabalhar em outras empresas de tecnologia e o emprego remoto nessa época também não era uma opção muito viável. Quando eu falei pra ele que eu queria fazer isso, digamos que ele não ficou muito feliz. Ele achava que essa mudança não fazia sentido, que eu iria perder tempo saindo de lá e que eu tinha um futuro garantido e que poderia ajudar a empresa a crescer mais e crescer junto com ela. A gente chegou a brigar nessa época, algo que raramente acontecia, mas no fim das contas eu fui. Só que eu fui com aquela sensação, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo merda?
Mas eu fui assim mesmo, com aquele tiquinho de medo lá no fundo. E em janeiro de 2007, me mudei para uma república em São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista, que fica bem perto de São Paulo, e comecei a me aplicar para vagas por lá. Eu me sentia bem confiante para conseguir trabalho, pois eu já acompanhava o mercado de tecnologia na capital, via que tinha muitas vagas em aberto e sentia que eu já tinha uma experiência ok para minha idade e queria conseguir algo logo. Fui conseguindo algumas entrevistas e a maioria delas era para vagas de estágio, pagando em torno de 600 a 900 reais por mês. Até que apareceu uma pagando muito mais. Era 1.500. E para ser CLT, registrado em carteira, ao invés de estagiário. Pareceu uma ótima oportunidade. Fiz a entrevista e consegui passar. Esse processo todo acabou levando relativamente pouco tempo no fim das contas. Em pouco mais de um mês depois de me mudar para a cidade grande, eu já estava empregado. Aqui, é importante a gente lembrar que, em 2007, R$ 1.500 era bem mais dinheiro do que é hoje. E, sendo praticamente o meu primeiro emprego de verdade, depois de ter trabalhado só um tempo com meu pai, era um ótimo emprego. O salário que eu recebia era um dinheiro que eu conseguia viver razoavelmente bem, morando em uma república que dividia com mais 2 caras. Ou seja, estava tendo a oportunidade de começar a minha carreira em uma boa empresa, fazer carreira lá ou aprender bastante e sair de lá ainda mais preparado para o mercado. Só que, é claro que não foi nada disso que aconteceu. Pouco mais de 9 meses depois de começar a trabalhar lá, eu pedi demissão. Eu não gostava do trabalho, tinha bastante dificuldade de lidar com as pessoas lá, não conseguia evoluir o quanto gostaria e sofria bastante indo pro trabalho todos os dias, mesmo porque era bem longe de onde eu morava. E aí, mais uma vez, eu joguei uma oportunidade fora. Será que eu tava louco? Depois disso, eu trabalhei em várias empresas diferentes. De algumas eu fui demitido, de outras pedi demissão. Até consegui um emprego na Kaelon, que hoje se chama Alura. E trabalhar por 8 anos lá. E só saí para ir trabalhar no que parecia ser a vaga de emprego dos meus sonhos. Em uma startup da Estônia chamada Alvin. Eu conto mais sobre isso no episódio 7. Conseguindo o emprego dos sonhos e ficando desconfortável. Eu sugiro que você vá lá ouvir o episódio, mas se não quiser, eu vou te resumir o que aconteceu. Eu saí do meu emprego para ganhar o dobro de salário, com a oportunidade de aparecer para o mercado internacional e construir uma carreira foda. Hoje, faz pouco mais de um ano que eu estou na Alvin. Aliás, estou não, estava. Pois mais uma vez, eu decidi jogar uma oportunidade fora. Se eu falar para você o salário que eu ganhava na Alvin, mais os benefícios e a possibilidade de viajar pelo menos uma vez por ano para a Europa com tudo pago, você provavelmente me chamaria de maluco. Mas esses dias eu vi uma tirinha do Dahmer que explica de uma maneira bem simples a minha situação. Eu vou deixar ela aqui na descrição, mas eu vou descrever também. A tirinha, na verdade, é só um quadro e ela mostra um homem sentado na frente de um computador, aparentemente trabalhando, e do lado tá escrito: completamente infeliz, mas com todos os boletos pagos. Essa era mais ou menos a minha situação desde que eu entrei na Alvin. Ganhar mais dinheiro me permitiu ter uma vida melhor em vários sentidos. Pagar um personal trainer, gastar uma grana com tratamento, com um médico particular, comprar várias coisas materiais, viajar mais, tomar cerveja boa todo fim de semana. E olha, longe de mim ser a pessoa que diz que dinheiro não traz felicidade. Eu sei que no mundo, especialmente no país que a gente vive, a falta de dinheiro pode te privar de muita coisa e trazer bastante tristeza. Que ganhar um ótimo salário vai, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida e das pessoas ao seu redor. Mas baseado na vida que eu tinha antes e tirando alguns luxos específicos como os que eu mencionei, a minha vida não mudou tanto assim. As pessoas na Alvin são incríveis. Em especial todos os brasileiros que estão lá e que são pessoas que eu quero levar pra vida. Meu chefe direto, o Dan, é daqueles ingleses bem britânicos mesmo, com sotaque forte, humor sarcástico e um cara muito legal no geral. Uma ótima pessoa pra se tomar várias cervejas e conversar a noite inteira. E uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei. Mas o trabalho em si, pra mim, realmente não era o que eu esperava. O produto da Alvin é um software para empresas que usam ferramentas de dados e meu trabalho consistia em criar conteúdo técnico para profissionais de engenharia, ciência e governança de dados. O intuito final era, obviamente, que essas pessoas se interessassem pelo produto da Alvin e eventualmente comprassem ele para as empresas. Era um trabalho que eu conseguia fazer, mas não era algo que eu estava acostumado. Não era natural para mim trabalhar com isso e ter que fazer esse trabalho integralmente consumia muito de mim mentalmente e fisicamente. Aos poucos, eu fui deixando de ser um cara super entusiasmado com o trabalho e a empresa para alguém que só fazia meu trabalho. E aí veio esse podcast. No episódio 1 do Alagabs, A Arte de Fazer Tudo Mal Feito, eu conto como eu sinto que sempre fiz as coisas de um jeito que eu não considerava ideal na minha vida e como eu poderia ter feito tudo muito melhor. E que eu sempre tive vontade de ter um podcast. Mas que se fosse pra começar e fazer ele mal feito, eu não queria. E aí nessa fase onde eu fui perdendo aquela vontade que eu tinha de trabalhar na Alvin, um dia me deu um estalo. Eu pensei, talvez seja a hora de começar o podcast. Sentei então até mais tarde no meu escritório, escrevi o roteiro do primeiro episódio que eu já tinha na cabeça há um tempo, gravei, aprendi o basicão de edição, editei o episódio, comprei
Comprei uma conta no Midjourney e passei alguns dias tentando fazer um prompt que gerasse uma capa legal. Tudo pronto, agendei, publiquei e compartilhei nas redes sociais. O feedback inicial foi muito mais positivo do que eu tinha imaginado e esperado. E eu já tinha outro episódio em mente, sobre o fim da bolha em tecnologia. Então eu pensei, beleza, vou gravar. Conversei com mais de 10 pessoas para esse episódio, trabalhei praticamente uma semana inteira nele, dia e noite, incluindo o fim de semana, e coloquei no ar. Dessa vez, o feedback foi ainda maior, e o podcast subiu para o primeiro lugar na categoria tecnologia no Brasil, em todos os agregadores de podcast. Aí eu pensei, não é possível. Será? Agora eu preciso continuar. E a cada episódio que eu fui lançando, percebi que tinha gente disposta a ouvir o que eu queria falar, do jeito que eu queria falar. Que eu tava fazendo algo bom, algo que valia a pena investir meu tempo. Recebi dezenas de feedbacks de pessoas emocionadas com as histórias. Eu mesmo me emocionei e chorei com várias histórias que eu recebi. E olha que eu não sou de chorar fácil, hein? Ainda assim eu chorei mais vezes nos últimos 3 meses, desde que eu lancei esse podcast, do que nos últimos 3 anos. E uma dessas vezes, em especial, foi muito significativa pra mim. Eu estava em Goiânia, passando uns dias de férias, ainda trabalhando na Alvin, mas já com vontade de largar tudo pra focar no podcast e meus outros projetos, quando eu recebi uma mensagem do Léo, um cara que participou do episódio 3. Ele tava com dificuldades de conseguir o emprego e mandou uma mensagem pra mim contando que depois de ter participado no podcast e dado o seu depoimento, ele tinha conseguido se recolocar. E aí ele me mandou uma foto super feliz com o pai dele. Se você quiser ouvir a história dele, escuta lá o episódio 3 e depois o 6, que é a continuação. Mas quando eu recebi essa mensagem, eu chorei de felicidade junto com a minha esposa. Eu lembro de ir no banheiro, lavar o rosto, me olhar no espelho e dizer pra mim mesmo: é isso, cara. Desde então, eu já meio que inconscientemente decidi que assim que eu visse a primeira oportunidade de poder focar mais nesse projeto, eu abraçaria. E ela veio semanas depois. Como eu já não estava mais tão animado com o trabalho na Alvin, comecei a focar mais e mais no podcast. Eu não parei de fazer o meu trabalho, tá? Eu não parei de fazer o que eu tinha que fazer. Só que comecei a questionar algumas decisões e maneiras de trabalhar que eu discordava e que eu não estava fazendo antes simplesmente porque eu só queria manter o meu emprego. Mais uma vez, a Alvin tem pessoas ótimas e eu gosto muito dos 2 fundadores, que eram as pessoas com que eu acabava interagindo mais diretamente a maior parte do tempo. Só que os 2 são europeus, um é inglês, o outro é norueguês, e eles têm um background de trabalho bem diferente do meu e também uma maneira bem distinta de pensar sobre como executar e fazer certas coisas no dia a dia. E quando eu comecei a questionar e querer fazer mais do meu jeito e discordar do que eu achava que não estava certo, começaram a rolar alguns conflitos, até que um dia nós tivemos uma conversa bem aberta, onde ambos os lados externaram a sua insatisfação com o estado atual do trabalho, tanto da minha parte quanto da deles. E depois de um papo bem honesto, um dos fundadores me propôs: e se eu deixasse de ser full-time para a Alvin, né, de ser funcionário da Alvin, para me tornar um contractor, vulgo PJ, e continuasse fazendo alguns trabalhos pontuais com eles, mais específicos, sem necessariamente ter que tomar decisões importantes e ser o responsável direto por uma área. Eu preciso dizer que nessa hora eu senti um alívio. Era isso mesmo que eu queria. Então, em uma manhã de segunda-feira fria em São Bernardo do Campo, eu joguei mais uma oportunidade fora. Eu disse sim. Bora fazer isso. Quando eu contei essa novidade pra minha esposa, a Camila, a moça que eu conheci no Orkut, ela não ficou nada feliz. Afinal, por mais que ela me visse empolgado com o podcast e outras possibilidades, isso não era algo que a gente estava planejando. Eu não estava 100% preparado para estar desempregado em breve. Mesmo porque eu já estava com a viagem marcada pra Europa para dali 2 semanas. Inclusive para encontrar o pessoal da Alvin em Tallinn pro retiro de verão da empresa. A gente conversou muito, fizemos algumas contas, traçamos alguns planos e vimos que no fim dava, que valia a pena tentar e ver o que ia acontecer. Desde que isso rolou até hoje, se passaram um pouco mais de 3 semanas. Nesse tempo, eu fiz o que pude para correr atrás de trabalhos como freelancer, apoios para o podcast e empresas interessadas em fazer conteúdo em conjunto. Tem bastante coisa sendo negociada e é provável que em breve a gente tenha patrocinadores e conteúdo patrocinado por aqui. Eu prometo para você que mesmo fazendo isso, a ideia é manter a essência do podcast e continuar trazendo histórias legais de tecnologia sob a perspectiva humana. Nesse tempo, eu passei por vários altos e baixos com relação ao meu futuro. Uma hora eu acho que vai dar tudo certo, outra hora eu acho que eu tô fazendo uma grande cagada e que eu vou me arrepender disso. E aquele sentimento que eu mencionei algumas vezes no episódio, o de será que eu tô fazendo merda, me persegue constantemente. Se eu falar pra você que eu consegui relaxar 100% nessa viagem que eu tô fazendo com a minha família, eu estarei contando uma grande mentira. Pensar sobre o meu futuro e o da minha família tem sido algo constante. A ansiedade e o medo
tem estado ao meu lado. Mas ao mesmo tempo, eu também sinto que tirei um peso enorme dos meus ombros e que pensar que eu posso acordar na segunda-feira e trabalhar nas minhas coisas, nos meus projetos, no que eu realmente quero construir, me anima demais. E no fim das contas, essas oportunidades perdidas são algo totalmente abstrato, que a gente cria na nossa cabeça e que na verdade meio que não existem. Sim, óbvio que eu poderia continuar trabalhando na Alvin e construir uma carreira incrível dentro do que eu estava fazendo, trabalhando para empresas internacionais e tudo mais. Só que existia um preço, e um preço que, dada a situação atual, eu percebi que eu não estava disposto a pagar. E não existe uma escolha 100% certa. Todos os caminhos têm pontos bons e ruins. A gente provavelmente nunca vai estar completamente feliz com tudo e, no fim das contas, o importante é estar confortável com a escolha que a gente faz, com o caminho que a gente decide trilhar e fazer ele dar certo. Se não for o que a gente espera, tá tudo bem recalcular a rota, mudar de planos, recomeçar e tentar de novo. As principais razões que me fazem apostar nesse caminho são: primeiro, a rede de apoio de amigos e familiares que eu tenho. Eu sou um cara privilegiado no sentido que, se na pior das hipóteses eu não conseguir fazer tudo o que eu imagino e começar a faltar dinheiro para pagar as contas do dia a dia, eu sei que eu posso contar com certos amigos e familiares para me ajudar. Então, amigos que estão ouvindo, já vai fazendo uma reserva Gabs Ferreira aí, tá? Segundo, eu sinto que eu sou um profissional qualificado e bom no que eu faço e que eu posso me recolocar de novo no mercado se eu precisar também. Terceiro, eu sinto que em pouco tempo de podcast, eu construí uma comunidade de ouvintes muito forte e que tá gostando bastante do meu trabalho, que quer que eu continue fazendo ele e quer estar mais próxima e ajudar como puder. E é por isso que eu decidi começar um programa de apoio. O que eu consigo oferecer agora são duas coisas. Primeiro, conteúdo exclusivo, e esse conteúdo exclusivo vai ser fotos e vídeos de bastidores, gravações que não foram pro ar, spoilers de próximos episódios, e eu consigo oferecer também um adesivo do podcast. Você pode me apoiar de duas formas. Eu criei uma conta no Apoia-se, pelo valor de R$19 por mês, ou no Patreon, que o valor sai um pouco mais que isso, porque eu não consigo controlar muito bem lá, já que o valor é em dólar. Eu não tenho certeza se eu vou manter essas duas plataformas, eu vou testar ainda, tá? Pode ser que eu mantenha as duas, pode ser que eu perceba que no futuro uma é melhor que a outra e eu mude, pode ser que eu teste uma terceira, mas tô começando com as duas. Independente de qual você escolher, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e um adesivo do podcast. O link pro Patreon e pro Apoia-se estão na descrição do episódio, assim como o link pra comunidade Olá Jovem, que é a comunidade aqui do podcast, que você pode participar para discutir os episódios, dar seu feedback e conversar com a galera sem pagar nada, tá? É de graça. Só tem um canal lá que se chamava Spoilers, que estava aberto para todo mundo e agora ele vai ser só para apoiadores. Então, se você quiser ver o que tá vindo por aí, fora o outro conteúdo exclusivo que eu acabei de mencionar, é só se inscrever em um dos dois programas aí. Se quiser fazer um apoio também pontual e não ficar todo mês pingando dinheiro ali, você pode também fazer um apoio pontual. Eu tenho uma chave Pix aí na descrição, você pode mandar qualquer valor para mim. Lembrando que esse dinheiro do apoio não vai me deixar rico, tá? É um dinheiro que vocês vão estar me apoiando para ajudar nos custos de produção do podcast. Eu preciso pagar ferramentas de edição, trilha sonora, equipamento, e quanto mais eu conseguir investir nisso, melhor vai ser a qualidade final e mais vai facilitar o meu trabalho para criar até mais conteúdo. Então a ideia é me ajudar a continuar criando e cada vez melhor. Então, é isso. Ao que tudo indica, eu vou ter que continuar fazendo podcast então, né? Agora eu não posso parar. Tô com medo, mas bora com medo mesmo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Além de apoiar financeiramente e entrar na comunidade do Discord e participar das discussões, uma das melhores maneiras que você tem para ajudar esse podcast a continuar crescendo é compartilhar ele com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que vão gostar das histórias aqui. Então, compartilhe o podcast na sua rede social, no seu WhatsApp, onde quer que seja. E se você puder dar 5 estrelas no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, também ajuda demais. Te vejo em breve, jovem. Tchau. Nove horas da manhã,
Eu querendo gravar esse episódio no hotel em Varsóvia e tem um vagabundo com a porra de uma furadeira. Acho que o universo não quer que eu seja podcaster mesmo. Olá, jovem. Filha da puta. Calma que vai. Pera aí, Sophie. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá furando o quê? Não foi mais mala. Coisa na mala. Tá furando o quê? Silêncio. Oh, meu Deus. Silêncio. Oh! Parece brincadeira. Agora vai. Tá furando o quê? Tá fazendo obturação?